Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano e esse é o nosso espaço de explicações médicas. Pessoal, como eu havia prometido, hoje eu trouxe um vídeo mais curtinho, mas sobre um tema que eu acho que é da maior importância, que é dar destaque especial aos primeiros sintomas da infecção pelo SARS-CoV-2, os primeiros sintomas da Covid-19. Então, eu deixei aqui um tema: se tempo é dinheiro, tratar pródromos é saúde. Se tempo é dinheiro, tratar pródromos é saúde. Né? Então, a primeira providência dessa aula, pessoal, é esclarecer o que significa essa palavra complicada, o que significa pródromos. Quem me conhece sabe que gosto muito de etimologia, pessoal. Etimologia explica a língua, etimologia explica a natureza das palavras, o sentido, né? Dá toda uma vida a uma língua qualquer. E aí a gente precisa recorrer à etimologia para entender a palavra pródromos. Pró é aquilo que antecede. Do grego é um sufixo, pró, quer dizer aquilo que vai adiante, o que está à frente de. E dromos, dromos, tem um significado bastante interessante, dá um sentido de caminho, dá um sentido de trajetória, dá um sentido de curso de rio, aquele curso, aquela trajetória, aquele caminho que as águas de um rio faz. Esse é o sentido da palavra dromos. Então, pródromos talvez pudesse ser interpretado por aquele que envia uma mensagem. Olha que interessante, pessoal. Aquele que envia uma mensagem. E é esse sentido que ganha importância especial na nossa fala de hoje, né? Algo que acontece no nosso corpo, algo que a gente passa a sentir, que tem um conteúdo semântico, que tem um significado clínico muito importante. Então os pródromos, pessoal, é essa mensagem que vai adiante avisando: eis que um quadro de Covid pode estar se instalando. É um momento extremamente importante. Então pródromo significa os primeiros sintomas, os primeiros avisos, os primeiros sinais, as primeiras alterações, as primeiras sensações que podem traduzir-se por manifestações iniciais da Covid. Eu quero de cara dizer para você que não são, na verdade, sinais e sintomas próprios, exclusivos da Covid. Muitas vezes confundíveis, é bem verdade, pessoal, com cansaço, com depressão, com resfriado mais intenso, com esgotamento físico e mental, o próprio cansaço físico, né? Porém, apesar destas intersecções e da falta de exclusividade dos pródromos para com a Covid, ainda assim tem um valor especial trazermos essa fala que vamos considerar com você hoje. Então nós já falamos sobre isso, pessoal, mas é importante sempre considerarmos que a Covid-19, a síndrome da Covid-19, ou seja, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 no nosso corpo, ele pode ser considerado em 3 ou 4 fases, independentemente da forma clínica, né? Lembrando que nós chamamos forma clínica das síndromes, então nós já vimos isso por 2 ou 3 vezes, não vou ficar repetindo aqui, mas do ponto de vista cronológico, de evolução temporal, nós temos, pessoal, que a primeira manifestação, o primeiro momento da Covid-19 são exatamente os pródromos, ou fase prodrômica, cujo significado clínico, pessoal, é um tempo de replicação viral em nosso corpo. É aquele tempo que os vírus, digo isso porque apesar de ser o mesmo vírus, são várias unidades, são vários indivíduos, os vírus estão fazendo um processo de invasão celular, tornando a célula do seu hospedeiro, no caso o corpo do homem, o corpo da pessoa humana, fazendo dela serviçal a seu favor. Então a célula para de cumprir as suas funções para ser um serviçal, para ajudar na multiplicação do vírus. Então essa fase de replicação viral, pessoal, dá uma série de sintomas, uma série de sinais, uma série de manifestações, cujo reconhecimento é o âmago desta nossa fala de hoje. Portanto, eu vou deixar para falar dos pródromos para logo em seguida.
Então, pessoal, os pródromos eles aparecem aí em 24 a 72 horas, mais ou menos, do início dos sintomas. A partir daí, a partir do terceiro dia, a gente começa a entrar, caso a doença vá evoluir, né? É bom que se diga que a coisa pode se resumir e se resolver nos pródromos, pode não ter esse sequenciamento que nós vamos mostrar. Então, a partir do terceiro dia, inicia-se a fase inflamatória inicial. Essa fase inflamatória inicial, pessoal, que tem mais ou menos aí 5 a 7 dias de duração. É aquele momento, é um limbo, pessoal, ainda onde é importante a gente ficar desperto, a gente ficar atento para buscar ajuda. Mas veja, a gente tem a aceleração, aumento da frequência cardíaca, nós chamamos isso de taquicardia, aumento dos valores de pressão arterial, ou seja, nós temos quadros de hipertensão arterial, aumento da temperatura corporal, ou seja, febre, desconforto respiratório, então o indivíduo já tem limitação aos seus esforços físicos, a pessoa já tem ali uma queixa de falta de ar, já tem desconforto respiratório, tosse, uma marca registrada, pessoal, particularmente naquelas condições em que vai haver um acometimento maciçamente pulmonar, congestão nasal, coriza, ou seja, aquele nariz trancado, escorrendo secreção, inicialmente uma secreção transparente, diarreia, torna-se cada vez mais comum as formas diarreicas, as formas gastrointestinais, dor de cabeça intensa, fora do padrão de dor de cabeça que o indivíduo está acostumado, sintomas outros neurológicos, perda do gosto, perda do paladar, perda do olfato, uma outra característica. Então, é uma fase que demonstra que houve um disparo inflamatório no corpo humano, pessoal. É uma fase que significa clinicamente que o organismo está começando a perder ali essa batalha em relação ao vírus da SARS-CoV-2. Depois segue-se a fase terceira, que é a fase da tempestade inflamatória. Então veja comigo, intensifica-se o desconforto respiratório, chegando no auge da insuficiência respiratória, né? Então a falta de ar é uma queixa muito comum, dor no peito, pessoal, há relatos de inflamações do coração, há relatos de infarto nessa fase, queda da pressão arterial, a pressão arterial que na segunda fase tende a ser elevada, aqui cai, o indivíduo se sente prostrado, sem força nenhuma, num quadro que nós chamamos de adinamia, pode haver confusão mental, principalmente em idosos, descompensação diabetes, né? Então diabética, a glicemia aumenta, ou aparece também hipoglicemia, é importante a gente destacar que pode acontecer hipoglicemia, insuficiência cardíaca, infarto, como nós já falamos, insuficiência hepática, quando o fígado deixa de cumprir as suas funções, uma insuficiência hepática aguda, insuficiência renal, sangramentos em vários sítios do corpo e formação de trombos e formação de uma coagulação desorganizada. Então já é aquela condição em que muitas vezes há risco de vida, há necessidade da instalação de um tratamento em ambiente de terapia intensiva, com suporte hemodinâmico, com suporte ventilatório, né? Os respiradores ou ventiladores estiveram aí a todo o tempo, a baila, foi falado sobre eles, suporte dialítico, renal e assim por diante, medicamento para sustentar a pressão arterial e a frequência cardíaca e por aí vai. Portanto, são pacientes muito mais graves, são pacientes com muito mais risco. Então é aquela fase, a fase avançada. E esses pacientes que se recuperarem terão uma quarta fase, que é a fase da convalescência, em que muitas vezes nós podemos observar sequelas, pessoal, e sequelas graves por danos em órgãos nobres, como o coração e os pulmões, por exemplo. Muito bem, mas eu quero, como eu disse, pessoal, só quis fazer essa panorâmica para vocês, eu quero focar nos pródromos, ou seja, aquilo que vem adiante, aquilo que envia uma mensagem. Olha como a etimologia nos ajuda até mesmo na Covid-19, né, pessoal? Aquilo que o corpo manifesta para nós como que uma mensagem que chega adiante da própria instalação da doença. Como disse para vocês, boa parte
dos pesquisadores, boa parte daqueles que tratam da Covid concordariam que esse é o momento de ouro para intervir, pessoal. Esse é o momento precioso para você procurar ajuda. Então, repetindo aquela orientação original que fazíamos, não esperamos mais haver insuficiência respiratória, não esperamos mais haver desconforto respiratório importante, mas a gente, ao menor sinal daquilo que pode ser Covid, a gente já deve procurar ajuda. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns elementos que caracterizam o pródromos, que vocês vão perceber que realmente não são exclusivos, mas deve chamar a nossa atenção. Então, em primeiro lugar, dores musculares, pessoal. Nós chamamos de mialgias. Então, é aquela dor no corpo, sem que tenha havido um esforço físico relativo, né, pessoal? Então, dor em grandes grupos musculares, musculatura da coxa, musculatura do dorso, musculatura das costas, musculatura dos braços, aquele corpo dolorido. Então, a gente deve sempre fazer uma reflexão. Eu fiz algum tipo de atividade física? Eu fiz algum tipo de esforço físico? Eu fiz algum trabalho que justifique essa dor no corpo que eu estou sentindo, essa dor muscular que eu estou sentindo? Normalmente, nos pródromos não há essa relação. Febre, pessoal, talvez um dos sinais mais eloquentes, talvez os sinais mais propalados como características dos pródromos é a febre, a temperatura corporal aumentada acima de 37,8 graus centígrados. Temos já dito isso por aqui. E aqui eu lembro, pessoal, que ao invés da febre, também podemos observar hipotermia, com temperaturas abaixo de 35,5. Isso é um fator que nós chamamos de fator de mau prognóstico, ou seja, se essa temperatura baixa fizer parte dos pródromos da Covid, isso pode sinalizar que a Covid será uma Covid de uma forma mais grave, e particularmente idosos fazem muito hipotermia. Aquela sensação de mal-estar geral, de indisposição, né? O sujeito não sabe descrever bem do que se trata, mas se sente mal, se sente combalido, se sente acometido de um mal-estar que tira suas forças, que tira sua disposição, que tira seu ânimo. E por falar em ânimo, pessoal, a alteração súbita do humor. Cada vez mais isso se torna importante e isso se torna propalado nos relatos científicos. E aqui é interessante, pessoal, nós vivemos por conta da própria figura da pandemia, por próprio comportamento dos números que se escalonam continuamente, por conta do isolamento social, por conta do circuito circunstancial que vai tomando a vida das pessoas, demissão, preocupações, insegurança social e tantas outras inseguranças. Isso faz um acometimento da saúde mental. Aqui nesses pródromos, pessoal, o acometimento de que nós falamos é um blues, é um down, é uma depressão súbita. O indivíduo muda subitamente de humor para um humor ruim, para um humor rebaixado, uma distimia com uma tintura muito fortemente depressiva. Pode ser pródromos da Covid. Anorexia, perda súbita, perda do apetite, né? Aquele sujeito que passa a ter repulsa pela alimentação, perde totalmente a sua fome, perde totalmente a vontade de se alimentar. Atrelado com mal-estar e anorexia, uma inapetência, cefaleia, aspecto extremamente importante, pessoal. Boa parte dos indivíduos acometidos de Covid relatam cefaleia com duas características que vale a pena repetir aqui. Primeiro, aquele sujeito que não tem por hábito, não é costumeiro dele apresentar dor de cabeça. Não é, por exemplo, enxaquecoso, não é aquele sujeito que tem a cefaleia tensional facilmente, uma cefaleia que inaugura algo novo na sua experiência. Ou então aquela cefaleia que muda de características, né? Seja localização, seja intensidade, seja resposta ao uso de medicamentos analgésicos. Hipoglicemia, a gente falava há pouco das alterações
da descompensação diabética, que é importante, pessoal, para diabéticos e não diabéticos, né? Então aquele quadro em que o indivíduo tem uma sensação de esmorecimento, visão turva, sua frio, tem uma sensação de morte, pode ser uma condição em que a tensão de glicemia está caindo no sangue. Náuseas e vômitos, né, pessoal? Lembrando que náusea é o famoso enjoo, né? Aquela premência do vomitar, mas sem a ocorrência do vômito. E o vômito é a expulsão propriamente dita do alimento de conteúdo gástrico. E tonturas, esse é um outro ponto que a gente chama atenção. E veja, então, é um colorido, pessoal, inespecífico, é um conjunto de condições que podem ser encontradíssimas em muitas outras condições, não é, como nós dissemos, próprio da Covid-19, porém, nós devemos estar atentos, pessoal, à ocorrência desses sintomas. Por isso, resolvi deixar aqui um vídeo exclusivo falando exclusivamente disso, para chamar a sua atenção. Esse despertar, pessoal, pode ser exatamente a diferença entre evoluir bem ou evoluir mal em Covid-19. Por isso que se tempo é dinheiro, pródromos é saúde. É isso aí, pessoal, esse foi o recadinho de hoje. Quero deixar aqui meu abraço para vocês, agradecer pela companhia, espero que tenha valido a pena, espero que seja significativo para você e sua família. Até logo, tchau, tchau!